Boa noite, meus irmãos. Saúdo todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui prontos diante de Deus para poder aprender um pouco mais da sua palavra e convido aos amados irmãos para que abram as suas Bíblias no texto de Eclesiastes, capítulo 8, onde nós daremos continuidade ao nosso estudo, o verdadeiro sentido da vida. Então vamos ler, irmãos, o texto de Eclesiastes, capítulo 8, nos versículos de 1 a 9, e logo em seguida vamos buscar o Senhor em uma oração para poder pedir as suas bênçãos para nós hoje à noite, tá bom? Então diz assim a palavra do nosso Deus: Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto, e muda-se a dureza da sua face. Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema, e quem lhe dirás? Que fazes? Versículo 5. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Porque este não sabe o que há de suceder, e como há de ser. Ninguém há que o possa o declarar. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nem há tréguas nem nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele a que ela se entrega. Tudo isso vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que o homem tem domínio sobre o outro homem, para arruiná-lo. Vamos orar, irmãos, neste momento? Oremos. Nosso querido e bondoso Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, gratos mais uma vez pelo enorme privilégio que o Senhor tem nos dado de poder compreender um pouco mais da Tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos permite entrar na Tua presença para poder cultuar o Teu nome, para poder adorá-lo. E a nossa oração é pedindo a Deus para que o Senhor possa aceitar o nosso louvor e, ao mesmo tempo, preencher os nossos corações com a verdade da Tua palavra. Que o Senhor possa continuar nos guiando, nos direcionando, para que possamos compreender o verdadeiro sentido da vida. Ó Deus, que o Senhor abençoe a cada um daqueles que ouvirem essa mensagem. E quanto a mim, que o Senhor me use como instrumento do Senhor, para que possa levar a Tua palavra e o Teu Evangelho a todos aqueles que precisam. Essa é a oração que faço, Pai amado, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, então vamos seguir nesta noite a nossa análise no livro de Eclesiastes, onde nós estaremos avançando agora para o capítulo 8. E neste capítulo 8, Salomão ele continua exaltando o valor da sabedoria. Lembre-se que, de acordo com aquilo que vimos no capítulo 7, Salomão ele apresentou benefícios, ele apresentou alguns princípios a respeito da sabedoria, ou principalmente daqueles que aprenderam a viver sabiamente. E apenas para que os irmãos possam lembrar aí um pouco daquilo que nós tratamos na semana passada, no capítulo 7, nós interpretamos que a sabedoria ela nos ajuda a lidar melhor com as adversidades da vida. E foi essa a interpretação que fiz dos versículos de 1 a 14. Por sua vez, na semana passada, nós vimos que a sabedoria ela nos ajuda a viver de forma mais moderada. E é o que nós tratamos dos versículos de 15 até 29, ainda do capítulo 7. E agora, dando continuidade no capítulo 8, Salomão ele vai apresentar mais alguns benefícios, mais algumas qualidades daqueles que vivem sabiamente. E o terceiro princípio, irmãos, que é aplicado por Salomão, agora no capítulo 8, é que a sabedoria nos ajuda a lidar melhor com a submissão. A sabedoria nos ajuda a lidar melhor com a submissão. Veja comigo o versículo 1. Quem é como sábio e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Meus irmãos, até aqui nós já temos visto que as argumentações que Salomão tem feito, boa parte delas é baseado nas observações que ele faz a respeito do seu próprio comportamento, mas também do comportamento dos seus semelhantes. E nessa ocasião em específico, ao que parece, Salomão ele estava observando o descontentamento de um servo ou de um súdito a respeito da autoridade do seu rei. Nós não sabemos especificamente se este rei, de fato, que está sendo relatado aqui, que está sendo tratado, é Salomão.
até porque a Bíblia não faz nenhuma indicação sobre isso. Ou se simplesmente ele está aconselhando um súdito estrangeiro de como ele deveria se comportar diante do seu rei. Mas eu particularmente acredito que esteja se tratando de Salomão. Ele provavelmente observou que um dos seus servos estava com um semblante um pouco endurecido, né? Até porque no versículo 1 ele usa uma expressão que traz essa ideia, quando ele diz a respeito da dureza da sua face. Ou seja, Salomão ele percebeu que um dos seus servos, provavelmente, e essa é a linha de interpretação que eu farei, tá bom? Ele percebeu que este servo estava descontente e logo ele se aproximou, ele se sentiu motivado a saber o que estava acontecendo. E logo nesse momento, provavelmente esse servo, mesmo que de forma contraída, acabou relatando que estava um pouco descontente com aquilo que o rei estava teoricamente fazendo. Até porque, de acordo com o versículo 3, há uma forte indicação de que este servo, ele apresentou a Salomão que a sua postura estava sendo um pouco tirana. Até mesmo porque no versículo 3 nós podemos ver que Salomão vai argumentar que o rei acaba fazendo aquilo que bem quer. Então, não sei, irmãos, talvez eu fiquei pensando a respeito. Talvez este evento, essa situação em específico, estivesse talvez acontecendo no final do período do reino de Salomão, onde principalmente nós sabemos que ele, de certa forma, foi um pouco duro com relação ao governo, né? No sentido de cobranças de impostos, ou até mesmo no sentido de pressionar o seu povo a fazer aquilo que ele bem queria, aquilo que ele desejava fazer. Então, talvez nesse contexto ele tenha visto um dos seus servos que tenha demonstrado esse descontentamento e, claro, como sábio que era, ele procurou esclarecer na mente desse servo aquilo que ele realmente deveria fazer. E a orientação de Salomão, em vista a esse problema, era para que o servo, para que o súdito, mantivesse a sua submissão, porque assim ele estaria demonstrando a sua verdadeira sabedoria. Meus irmãos, esse princípio é importante para nós. Por quê? Porque erroneamente nós imaginamos que nós temos que nos submeter à autoridade de alguém apenas enquanto essa autoridade está agindo em nosso favor. Nesse sentido, quando algumas pessoas acreditam ou até mesmo percebem que estão sendo beneficiadas por essas autoridades, elas se sentem à vontade para poder se submeter, obedecer, para poder fazer a vontade dessa autoridade. Mas quando ela percebe que essa autoridade ela não está favorecendo tanto a ela, logo ela se sente no direito de poder reivindicar, protestar, lutar, se opor contra essa autoridade. Nesse sentido, irmão, se nós pensássemos dessa forma, um filho, ele só obedeceria seu pai enquanto o pai o mimasse, né? Da mesma forma, uma ovelha, ela só obedeceria ao seu pastor se concordasse com ele. E, seguindo essa mesma linha, um cidadão obedeceria à autoridade apenas enquanto essa autoridade o beneficiasse. E qualquer situação que pudesse te trazer descontentamento dentro dessa visão, você teria justificativa para poder se rebelar, protestar, se posicionar contra a autoridade. E, meus irmãos, eu não sei se você consegue perceber, mas esse tipo de visão, esse tipo de comportamento demonstra um pouco de uma anarquia, né? Onde cada pessoa faz aquilo que bem quer, onde cada pessoa é a sua própria autoridade. Ele não se submete à autoridade de ninguém. E, irmãos, talvez seja triste falar sobre isso, até porque se trata da realidade do nosso país. Mas eu não sei se você percebeu que até aqui, dentro da parte democrática da nossa história, praticamente todos os presidentes que foram eleitos pelo povo são as mesmas autoridades, os mesmos presidentes que acabam sendo colocado a possibilidade de impeachment. E por que acontece isso? Porque, de certa forma, a pessoa coloca a sua confiança nessa autoridade e logo começa a perceber que essa autoridade não era bem aquilo que ela imaginava. E por esse motivo se sente no direito de protestar, de se rebelar, de se posicionar contra essa autoridade. Mas, meus irmãos, será que é exatamente isso que Deus espera de nós? Será que Deus ele nos justifica quando nos posicionamos contra o governo, quando protestamos, quando lutamos contra quem quer que seja que esteja governando sobre nós? Eu acredito que não, irmãos. Até porque o que a palavra de Deus nos ensina é que a submissão
ela está condicionada à obrigatoriedade de obedecer, de se sujeitar, de se subordinar a alguém. E pensando na condição escrava, que seria basicamente a forma como a Bíblia traz a nossa imagem como servos de Deus, como verdadeiros escravos, seria impossível um escravo estar se rebelando, protestando contra o seu senhor sem ser penalizado. E talvez para algumas pessoas seja de fato extremamente difícil obedecer um governo tirano, né? Obedecer uma autoridade que não demonstra delicadeza no seu trato, que não demonstra amor nas suas atitudes, no seu comportamento. Mas é justamente diante desses exemplos, é justamente diante desse tipo de pessoa que nós, como servos de Deus, devemos agir com sabedoria. E é exatamente este o foco das argumentações de Salomão para nós nesse texto de Eclesiastes capítulo 8. Primeiro princípio que ele aplica para nós do porquê nós devemos continuar obedecendo e sendo submissos às autoridades é porque nós devemos obedecer à autoridade por causa do juramento feito a Deus. Nós devemos obedecer à autoridade por causa do juramento feito a Deus. Veja comigo o versículo 2. Diz o seguinte: Eu te digo, observa o mandamento do rei, e isso por causa do juramento feito a Deus. E ele até usa um pronome pessoal aqui, né? O teu juramento feito a Deus. Nós não sabemos se Salomão nesse momento estava dizendo para o servo que ele deveria o obedecer, porque este foi o compromisso que ele assumiu não somente diante do rei, mas também diante de Deus. Mas eu também acredito que, de certa forma, Salomão estava trazendo aqui à tona aquilo que podemos ver no texto de 1 Samuel capítulo 8. Porque nessa ocasião, dentro desse contexto de 1 Samuel capítulo 8, o povo de Israel ele estava pedindo a Deus o seu rei, um rei humano, um rei homem, né? Lembre-se que até então o reino de Israel era uma teocracia. Deus era o rei, Deus era o soberano sobre a nação. Ele que legislava, ele que mandava, ele que estava sobre, era a maior autoridade sobre o seu povo. Mas, querendo se assemelhar ao povo da terra, o povo de Israel pediu um rei humano, um homem, para que pudesse guiar os seus exércitos, para que pudesse lutar as suas batalhas. Mas quando o povo fez esse pedido a Deus, Deus ele não negou, mas ele trouxe para o povo aquela que seria as suas responsabilidades. Tratando de forma específica, em 1 Samuel capítulo 8, Deus ele trouxe para o povo aquilo que seriam os direitos do soberano na terra. Veja, por exemplo, comigo, o que diz esse texto de 1 Samuel capítulo 8, marque a sua Bíblia aí em Eclesiastes capítulo 8, mas abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 8 e veja o que diz, irmãos, a partir do verso 11. 1 Samuel capítulo 11, a respeito dos direitos do rei. Versículo 11 diz, E disse, Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros para que corram adiante deles. E os porá uns por capitões de 1000 e capitões de 50, outros para lavarem os seus campos e ceifarem as suas messes, outros para fabricarem as suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para as perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas, e dos vossos olivais, e os dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. E veja o versículo 17. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então perceba até aqui que o rei que seria instituído sobre Israel, ele teria vários direitos. E apenas fazendo uma análise breve aí do que vimos até aqui, o rei ele poderia tomar os filhos para servir na casa real e se alistasse no seu exército. Este mesmo rei ele poderia convidar obrigatoriamente outros israelitas para poder semear
as suas terras, e aqui traz a indicação de que ele teria direito de ter parte da terra dos israelitas. No versículo 12 ainda, ele também convocaria outros israelitas para trabalharem construindo seus instrumentos de guerra, e provavelmente estamos tratando de ferreiros, né, na área da metalurgia. Ele também teria o direito de tomar algumas filhas dos israelitas para poder servir nos seus palácios. E aí ele traz várias profissões aqui que seriam exercidas por ela, como padeiras, cozinheiras, perfumistas, e ele também teria parte nas suas lavouras, o que está trazendo mais a ideia aí aprofundada de arrecadação de impostos. Então, baseado em tudo isso, os israelitas eles teriam que se comprometer que quando o rei assumisse a sua posição, que quando fosse instituído a coroa sobre eles, eles teriam que obrigatoriamente servir a este rei. É por esse motivo, por ter essa carga tão pesada, que Deus ele trouxe um alerta aos israelitas no versículo 18. Pois veja o versículo 18. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Então veja que Deus ele já estava reconhecendo que os direitos do rei, de alguma forma, iria trazer uma certa opressão sobre os israelitas, de modo que eles ficariam insatisfeitos, descontentes de ter que repartir aquilo que era deles, ou até mesmo ter que dar um dos seus filhos para que pudessem servir ao seu rei. Mas veja a orientação de Deus. Vocês irão clamar por causa disso, mas eu não vos ouvirei. E o mais curioso, irmãos, é a resposta dos israelitas com relação a este alerta de Deus. Porque veja o que diz aí os versículos de 19 até 20. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que nós sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Então, meus irmãos, perceba que Israel, ele teoricamente não tinha o direito do que reclamar, porque eles sabiam o peso que a coroa real iria trazer sobre eles. Eles sabiam que o rei teria direitos de possuir servos, de até mesmo tomar as suas terras, de cobrar os seus impostos. Então, por mais coisas que ele pudesse instituir como lei, porque ele era a maior autoridade, os israelitas não teriam do que questionar. E aqui tem duas aplicações bíblicas importantes que devemos fazer. Se nós estamos descontentes com o nosso governo, o que devemos fazer, meus irmãos, como crentes em Jesus Cristo, é orar pelas nossas autoridades e, ao mesmo tempo, clamar pelas misericórdias de Deus, para que, sim, em sua infinita graça, Ele possa vir nos abençoar. Por sua vez, irmãos, o segundo princípio que é aplicado por Salomão neste texto pode ser visto a partir do versículo 3. Então volte comigo para o texto de Eclesiastes capítulo 8, agora dos versículos de 3 a 4. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema, e quem lhe dirás? Que fazes? Então, em primeiro momento, nós temos que obedecer à autoridade, irmãos, porque por causa do juramento feito a Deus, versículo 2. Por sua vez, o segundo princípio é que nós devemos obedecer às autoridades, porque elas foram revestidas de autoridade dada por Deus. Nós devemos obedecer às autoridades porque elas foram revestidas de autoridade dada por Deus. Então, essa é a aplicação que nós podemos fazer dos versículos de 3 a 4. Recentemente eu estava assistindo um filme que traz uma imagem de um servo indiano se apresentando diante da Rainha Vitória da Inglaterra, isso lá no século XVIII, se eu não estou enganado. E entre as muitas orientações que foi dada a este servo, duas me chamaram muita atenção. A primeira delas é que quando chegasse na presença da Rainha Vitória, esse servo indiano ele não poderia fitar os seus olhos, ele não poderia olhar nos olhos da rainha. O segundo é muito curioso também, porque quando ele se ausentasse da presença da rainha, quando ele saísse da presença da rainha, ele não poderia dar as costas a ela, mas ele teria que voltar e sair de marcha ré. E eu achei muito curioso, muito interessante essa questão, né? E, de certa forma, essa era a mesma realidade que acontecia dentro do sistema litúrgico da monarquia de Israel também. E o que Salomão está dizendo no versículo 3 provavelmente se associa a essa questão. Por quê? Porque Salomão está dizendo, não te apresses em deixar a presença
dele, ou seja, não te apresse, servo, em sair da presença do rei. Aqui pode trazer duas indicações para nós, duas possibilidades. A primeira delas é que Salomão estaria dizendo, não abandone o teu rei, tá bom? Não se coloque contra ele, não se oponha contra ele, não te apresses a tomar partido contra ele. Isso pode ser considerado por nós também. Porque não necessariamente, meus irmãos, nós temos que nos posicionar rapidamente contra a autoridade. Nós precisamos entender um contexto de tudo aquilo que está acontecendo, até mesmo para poder dizer algo contra o governo. Mas, ao mesmo tempo, Salomão pode estar fazendo essa aplicação a respeito da autoridade real. Porque naquela mesma ocasião, se o rei percebesse um comportamento de oposição de um dos seus servos, meus irmãos, ele teria todo o direito de até mesmo tirar a vida daquele servo. E isso é o que nós podemos aplicar dentro do contexto bíblico. Primeiramente, se tratando da rainha Vitória, o filme conta a história que o servo olhou de fato para a rainha, mas ela se afeiçoou a ele, né? E por esse motivo ela não acabou punindo esse servo. Mas, biblicamente falando, nós sabemos que reis e autoridades, eles agiram de forma enérgica com aqueles que lhe faltaram respeito, com aqueles que lhe faltaram com honra. Um claro exemplo disso é do rei Ataxerxes, né? Porque lembre-se que este rei, na ocasião em que sua esposa, a rainha Vasti, ela se posicionou contra ele, não acatando a sua ordem de comparecer diante da sua corte no jantar real, o rei Ataxerxes, ele tirou toda a honra, ele tirou todo o direito da rainha Vasti, ele a destituiu. E certamente, fazendo essa aplicação, todos os outros reis teriam direito e autoridade para serem enérgicos, para serem duros, até mesmo tirar a vida dos servos que viessem a se opor. Então, o que Salomão está dizendo para nós aqui, meus irmãos, é que é prudente que nós sejamos submissos e obedientes às autoridades, até mesmo para que nós não possamos ser punidos. E isso me faz pensar na seguinte possibilidade. Imagine um servo do Senhor Jesus Cristo saindo na rua com a sua panela na mão, e é por esse motivo que a imagem aí inicial do nossa mensagem, né, é um panelaço, né? Imagine esse crente em Jesus Cristo saindo na rua batendo panela, e imagine a possibilidade das autoridades que foram instituídas por Deus e por nós terem que tomar uma atitude enérgica de mandar a força policial para a rua e até mesmo aplicar, quem sabe de forma violenta, para que possa chamar as pessoas à razão, para que possa reprimir aquela manifestação, aquela oposição que está sendo feita. Eu fico a pensar, será que um crente em Jesus Cristo teria o direito, ou até mesmo a justificativa, de dizer, ele me violentou, ele me agrediu? Será, meus irmãos, que nós teríamos esse direito? Veja, por exemplo, o que o apóstolo Paulo traz para nós no texto de Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Marque aí mais uma vez a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 8, mas vá comigo para o texto de Romanos, capítulo 13. Porque a ideia que Paulo está trazendo para nós nesse texto é muito similar àquela que Salomão está apresentando. Pois veja a partir do versículo 1 o que Paulo diz a respeito da questão da autoridade. Versículo 1, Romanos capítulo 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terá louvor dela. Versículo 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar aquele que pratica o mal. É necessário que estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagai tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra.
Por sua vez, meus irmãos, o terceiro princípio que é aplicado por Salomão pode ser visto dos versículos de 5 a 6. Por esse motivo, convido aos irmãos para que voltem comigo para o texto de Eclesiastes, agora nos versículos 5 e 6. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo o propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Meus irmãos, o terceiro princípio que Salomão está aplicando para nós a respeito da obediência, da submissão à autoridade, é que em vez de se rebelar, nós precisamos buscar a sabedoria de Deus para saber agir e quando agir. E isso é o que está muito implícito nesses versículos 5 e 6. E claro, deixe-me explicar rapidamente. Obviamente, meus irmãos, esses princípios não estão sendo colocados para nós para que nós possamos servir de marionete nas mãos das autoridades. Até porque a própria Bíblia nos traz a liberdade de se opor à autoridade, desde que essa autoridade não venha se opor contra Deus. Então isso fica muito claro, obedecer a Deus antes do que aos homens, né? Mas o que a Bíblia está nos ensinando neste momento, meus irmãos, é que em vez de se rebelar, nós devemos agir com prudência, esperando o melhor momento, adotando o melhor modo de lidar com as autoridades sem ser prejudicado, sem ser penalizado, como acabamos de ver no segundo ponto. E na Bíblia nós temos vários exemplos de servos que, mesmo estando debaixo da autoridade de homens, homens ímpios, homens tiranos, eles souberam agir sabiamente, esperaram o melhor tempo e o melhor modo para que pudessem agir. E é por esse motivo que foram grandemente abençoados. O primeiro exemplo desse tipo de servo é o de José, porque José, ele soube lidar com Potifar ao seu tempo, ele soube lidar sabiamente com o chefe da prisão, e por esse motivo foi dado muita confiança a José, mas ele também soube lidar com o próprio faraó, e por esse motivo foi grandemente abençoado por Deus, se tornando governador do Egito. Um outro exemplo é de Daniel e seus amigos, porque Daniel e seus amigos, eles não se rebelaram contra Nabucodonosor, porque ele sabia que essa rebelião, esse tipo de protesto, esse tipo de oposição, lhe custaria a vida. Mas eles souberam lidar com as autoridades que estavam sobre ele. Primeiro, eles souberam lidar com relação ao chefe dos eunucos, naquela ocasião dos alimentos que estavam sendo oferecidos e assim por diante. Os próprios amigos de Daniel, eles também souberam lidar no momento certo com Nabucodonosor e a sua tirania, porque naquela ocasião, diante da imagem, eles não se curvaram, mas lembre-se que eles agiram sabiamente no momento correto, e por esse motivo também não foram punidos. E lembre-se que no final da sua vida, Daniel também teve que lidar com essa questão da autoridade do rei Dário, porque ele, obviamente, foi parar na cova dos leões por se rebelar, teoricamente, a uma lei que não fazia sentido algum. E por esse motivo, ele também foi abençoado por Deus, não por se opor, mas por agir sabiamente. E lembre-se que naquela ocasião, Daniel lhe fez exatamente aquilo que nós devemos fazer quando estamos descontentes. Orar 3 vezes ao dia, ou quem sabe mais, orar pelas autoridades, orar por nós mesmos. E foi exatamente isso que Daniel fez. Outros exemplos por exemplo, de Esther. Lembre-se que Vasti se rebelou contra o rei e foi destituída. Esther, pelo contrário, ela agiu sabiamente, ela foi moderada no seu trato com o rei Artaxerxes, até porque ela sabia que ele também poderia ser agressivo quando ele bem queria. Neemias e Ciro, Neemias esperou muito tempo para que pudesse ouvir do seu próprio rei a autorização para poder voltar à sua terra e ali reconstruir os muros de Jerusalém. Ele esperou o tempo e sabia também o modo de lidar com ele. Paulo e os apóstolos, no relacionamento com as autoridades judaicas e também com as autoridades de Roma, né? Lembre-se, meus irmãos, eles foram presos, castigados, mas eles nunca se rebelaram contra essas autoridades. Pelo contrário, eles em alguns momentos até se submeteram a elas. Claro, o exemplo disso é que eles foram levados à morte. Por sua vez, o próprio Senhor Jesus Cristo, que diante do Sinédrio, diante do rei Herodes e diante do próprio Pôncio Pilatos, ele agiu com sabedoria. Ele se submeteu até mesmo ao julgamento injusto que foi imposto sobre ele, porque ele sabia que era isso que Deus queria dele e é isso que Deus também espera de nós. E por que é importante, irmãos, que nós continuemos agindo sabiamente em submissão? Porque tudo está no controle de Deus. Veja comigo os versículos de 7 a 9.
porque este não sabe o que há de suceder e como há de ser. Ninguém há que o declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nem há tréguas nessa peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele a que ela se entrega. E versículo 9. Tudo isso vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que o homem tem domínio sobre o outro homem, para arruiná-lo. Meus irmãos, as orientações de Salomão a essas alturas, elas são muito simples. Você deve continuar obedecendo, você deve se submeter, porque tudo está no controle de Deus. Em primeiro momento, ele diz que ninguém sabe o que vai acontecer. Até mesmo porque, irmãos, quem pode declarar os planos de Deus para nós? Se Deus ele não colocar na sua palavra a sua vontade, obviamente, nós não temos como sondar a mente do Senhor. Deus pode usar determinados governantes para abençoar o povo, assim como eu já havia falado, mas ao mesmo tempo ele pode usar essas mesmas autoridades para disciplinar uma nação. E sabe Deus, irmãos, se o nosso país não está passando por esse tipo de disciplina, sabe Deus se ele não está usando as autoridades para poder alertar e, quem sabe, até mesmo converter alguns corações. Nós não sabemos, mas o que sabemos é que Deus ele tem a sua soberania sobre tudo e sobre todos. Lembre-se o que Paulo havia dito. Essas autoridades, elas são ministras de Deus na terra. E elas farão aquilo que Deus determinar que venha acontecer. E é por esse motivo que nós devemos se submeter. Nós devemos obedecer e não se colocar contra. Até porque se colocar contra a autoridade é se colocar contra o próprio Deus. E quanto a isso, veja o que Salomão também orienta para nós, que nem rei, nem homem algum tem poder sobre a terra, nem mesmo sobre a morte. E a questão basicamente aqui é, o que realmente nós podemos fazer? Meus irmãos, embora essa possa ser uma visão pessimista e ao mesmo tempo até mesmo conformista, a visão de Salomão a esse respeito ela é profundamente realista. Porque por mais coisas que nós tentemos fazer, por mais protestos e panelaços que nós possamos participar, o que mudará com tudo isso? Uma vez que Deus fará a sua vontade, independente do que nós podemos achar ou fazer. Deus ele cumprirá o seu plano, seja para abençoar ou disciplinar, independente do tipo de protesto ou descontentamento que nós possamos demonstrar. Então, irmãos, nesse sentido, uma vez que nós não sabemos ainda qual é o plano de Deus para nós, o que cabe fazer é se submeter e buscar, através da oração, a direção e o conhecimento de Deus a respeito de alguns fatos. Nós não sabemos nem mesmo se estaremos vivos amanhã e como poderíamos garantir que nós conseguiríamos mudar o mundo e o nosso país. Obviamente, nós não conseguimos. Então, por esse motivo, irmãos, nós precisamos realmente se submeter. E nesse sentido prático, a respeito da falta de conhecimento do futuro, deixe-me colocar um outro exemplo. Essa semana eu também estava vendo um filme bem interessante, um filme antigo de Mahatma Gandhi. E ele é aquele que ajudou e lutou incansavelmente pela independência da Índia com relação ao governo da Inglaterra, né? E muitos indianos, até mesmo ingleses, foram mortos durante os vários anos de protestos que foram levantados em favor dessa questão da independência da Índia. Mas é interessante, irmãos, que depois de muito tempo, depois até mesmo de conseguir a independência, depois de se libertar do governo da Inglaterra, a Índia ela continuou enfrentando grandes conflitos. E aí o filme conta a história até mesmo um pouco melancólica de Mahatma Gandhi, ele vendo o seu próprio povo agora liberto da Inglaterra, mas lutando contra si. Porque naquela ocasião, os islâmicos, os muçulmanos, eles lutaram contra os hindus para ver quem tinha mais autoridade. O que trouxe uma cisão aí, né? Criando a nação da Índia, mas também a do Paquistão. E curiosamente, Mahatma Gandhi ele foi morto por um daqueles hindus que protestavam, que até mesmo acharam que ele estava sendo passivo demais, até porque ele lutava contra a não violência. E fato é que a Índia e o Paquistão lutam até hoje. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, irmãos, baseado naquilo que Salomão está trazendo para nós. Nós poderíamos gastar uma vida inteira tentando protestar, lutar, se opor contra o governo, contra uma autoridade tirana, contra um governo que não faz aquilo que a gente quer, que não beneficia a gente. Mas no final das contas, nós não temos garantia nenhuma de que, de fato, a nossa vontade irá prevalecer.
Na verdade, na maioria das vezes, aquilo que nós protestamos, irmãos, nós estamos protestando contra os desígnios de Deus. Porque se Deus ele quer disciplinar a nação, ele assim o fará. E se Deus instituiu essas autoridades, é para que possam ser ministros dele na terra. E eles farão aquilo que Deus determinar, seja do nosso agrado ou não. E é por esse motivo que Salomão ele conclui essa ideia no versículo 9, dizendo: tudo isso vi quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que o homem tem domínio sobre o outro homem, para arruiná-lo. A conclusão dele aqui é muito realista. Olha, eu observei tudo isso e percebi que vai ter tempos que outros homens irão oprimir a outros, simplesmente para arruiná-los. E claro, o que ele poderia fazer para mudar isso? O que nós podemos fazer para mudar isso? Absolutamente nada. Pois bem, irmãos, e para nós finalizarmos, o quarto e último benefício de viver sabiamente é que a sabedoria ela nos ajuda a lidar melhor com as injustiças. Veja comigo o que diz os versículos de 10 a 14. Até versículo 13, desculpe. Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade, onde fizeram bem. Também isso é vaidade. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede àqueles que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme diante de Deus. A injustiça em questão aqui, ela pode ser claramente percebida a partir do versículo 10. Porque Salomão percebeu que os perversos eles foram honrados, enquanto os justos eles eram esquecidos. O versículo 10 trata especificamente, irmãos, a respeito da questão de honra no sepultamento. Porque na observação de Salomão, ele acabou percebendo que aqueles que agiam impiamente, os perversos de acordo com ele, quando eles morriam, eles eram sepultados em túmulos luxuosos, suntuosos, enquanto aqueles que diariamente estavam frequentando o lugar santo, o que traz uma indicação de que eram servos tementes a Deus, eles eram esquecidos e as suas obras também. As suas boas obras eram esquecidas na cidade. E isso, de certa forma, demonstrava a vaidade do comportamento humano, né? Porque nem sempre, irmãos, aqueles que realmente servem a Deus, aqueles que fazem o bem, serão valorizados. Enquanto os perversos que agem impiamente, eles levarão consigo muitas pessoas atrás dele que o honram, né? Até mesmo no momento da morte. E, irmãos, e mesmo que nós venhamos a ficar tristes com esse tipo de realidade, é o que vai acontecer. Isso, infelizmente, fará parte da nossa vida. Porém, baseado nessa questão, Salomão traz algumas recomendações para nós. E a primeira delas pode ser vista no versículo 11. Por quê? Porque a demora no julgamento do ímpio não pode levar o santo ou o justo a agir impiedosamente. E mais uma vez, lendo o versículo 11, Salomão diz o seguinte: visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos do homem está inteiramente disposto a praticar o mal. E aqui está remetendo à ideia que nós já tratamos inicialmente a respeito da rebelião, de fazer justiça própria, né? O fato de você perceber que um governante, ou até mesmo uma autoridade, ou quem quer que seja, ele age impiamente, ele faz aquilo que é errado, e ainda assim não está sendo julgado, isso te causa uma revolta interna que faz com que você se sinta motivado a agir em justiça própria. E é por esse motivo que alguns saem com a panela no meio da rua, outros mandam mensagens no Facebook e no WhatsApp de forma ofensiva, porque eles querem justiça. Mas, meus irmãos, infelizmente, alguns não estão percebendo que no ato de querer justiça, eles estão agindo em injustiça. Porque certamente muitos comentários e até mesmo muitos comportamentos não condiz com os verdadeiros servos de Deus. Então, a demora no fato de o injusto ser julgado não te dá a desculpa de agir na injustiça, de fazer a sua própria vontade, de agir de acordo com os seus próprios pensamentos. Porque todos nós, lembre-se, estamos debaixo e submissos à palavra de Deus. E o que Deus espera de nós é que nós venhamos a agir sabiamente, mas também de forma santa. Por sua vez,
A próxima orientação de Salomão é que nós devemos continuar obedientes, que ao nosso tempo nós colheremos. Então veja comigo mais uma vez o versículo 12. Ainda que o pecador faça mal 100 vezes, e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que o bem sucede àqueles que temem a Deus. Então, meus irmãos, é fato que há corrupção? É fato. É fato que algumas pessoas agem impiamente? É fato, é realidade. Mas nós que somos servos de Deus devemos continuar mantendo a nossa justiça, porque ao nosso tempo nós iremos colher. Ao nosso tempo, Deus ele irá nos abençoar. E certamente, irmãos, isso nos traz a esperança de que a nossa luta, de que a nossa submissão, de que a nossa obediência, ela será recompensada pelo Senhor, seja nessa vida ou seja na próxima vida, quando estivermos nos céus e ao seu lado. Então, continue agindo na justiça. Continue fazendo a vontade de Deus, porque certamente, de acordo com aquilo que Salomão está apresentando no versículo 12, todos aqueles que temem a Deus serão abençoados. E claro, como não poderia faltar, porque Deus não é injusto, o versículo 13 diz que o perverso ele será julgado, mas ao seu tempo. Versículo 13, mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que não teme a Deus. Então, meus irmãos, não se preocupe com eles, porque eles serão julgados. Se estão agindo na impiedade, Deus está vendo. Se eles estão sendo corruptos, Deus está vendo. Se eles estão agindo de acordo com a sua vontade e carne, Deus os julgará ao seu tempo. Não de acordo com aquilo que você quer e no tempo que você quer. Porque há tempo e modo, lembre-se disso. Mas Deus não os deixará impune. Pelo contrário, Deus os julgará. E isso nos leva ao versículo 14, porque veja o que Salomão diz no versículo 14. Ainda há outra vaidade sobre a terra. Os justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isso é vaidade. O fato de termos a certeza que seremos abençoados por Deus, e ao mesmo tempo termos a certeza que Deus julgará o perverso, não necessariamente deveria nos trazer surpresa o fato de Deus abençoar o perverso enquanto disciplina o justo. Ou, ao mesmo tempo, abençoar o justo enquanto disciplina o perverso. O que Salomão basicamente está querendo dizer para nós aqui, irmãos, que Deus é quem determinará todas as coisas. Se ele quiser, neste momento, abençoar o perverso, ele irá abençoar. E você não tem o que questionar, você não tem o que reclamar, você não tem como protestar contra Deus a respeito disso. Ao mesmo tempo, se ele quiser te disciplinar, mesmo você agindo na justiça e fazendo a sua vontade, ora, ele assim o fará, porque ele é Deus, ele tem o direito de fazer absolutamente tudo. E talvez isso possa parecer difícil e duro demais para você compreender. Mas lembre-se da vida de Jó. Jó era um homem temente a Deus, justo, e veja a prova que Deus colocou sobre ele e sobre a sua vida. Então, meus irmãos, Deus ele tem o direito soberano de escolher a autoridade como ministro da sua justiça, mas ao mesmo tempo ele tem o direito de abençoar e julgar quem ele bem quiser e na hora que ele bem quiser e do modo como ele bem quiser. Então, para concluirmos, em vez de questionar, em vez de protestar, em vez de ficar angustiado com toda essa injustiça, busque aproveitar a sua vida e se alegrar com os frutos do seu trabalho. E essa é a orientação final que Salomão está trazendo para nós. Veja comigo os versículos de 15 a 17. Então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol, aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia, nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então, contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, não a entenderá. E ainda que diga o sábio que a virá a conhecer, nem por isso poderá a achar. Meus irmãos, a conclusão de Salomão, ela é bem objetiva nesse sentido, né? Em vez de você ficar reclamando, brigando, tentando compreender aquilo que é das injustiças da vida, procure se alegrar mais com as bênçãos que Deus tem derramado sobre ela. Procure se alegrar com os frutos do seu trabalho. Essa é a recomendação bem clara e objetiva que ele faz aqui no versículo 15. Alegre-se, aproveite as bênçãos da sua vida, né? E por que é importante que nós venhamos a compreender e fazer e atender essa recomendação de Salomão? Ele dá dois motivos. Primeiro,
A busca da compreensão, tanto da sabedoria quanto a respeito dessas questões da injustiça ou até mesmo de outras questões, nos trazem mais preocupação do que alegria. O fato de você estar tentando ajeitar o mundo, ou até mesmo o fato de você estar tentando compreender e como resolver as injustiças, certamente vai te trazer, irmãos, mais aflição do que realmente alegria. Então é por esse motivo que ele até mesmo usa o termo aqui perda de sono, e que de fato é o que acontece. Se ficarmos focados nos problemas deste mundo, meus irmãos, nós iremos perder o nosso sono, mas também a nossa alegria. E outra recomendação que ele faz a esse respeito é que por mais que você tente buscar compreender a respeito de determinados fatos, nem sempre nós iremos conseguir compreendê-los. Então, em vez de você tentar lutar contra isso, em vez de você tentar ficar pensando contra isso constantemente, busque se alegrar nas bênçãos de Deus, porque é isso que Ele deseja para nós. É isso que Ele quer que nós façamos. Nos alegremos nele. Então, meus irmãos, a aplicação que Salomão faz para nós é que nós devemos viver sabiamente. Porque a sabedoria, ela nos traz benefícios, ela nos traz princípios, ela nos traz um modo novo de viver. Nós devemos aprender a viver sabiamente, porque dessa forma, nós com toda certeza encontraremos alegria, nós também estaremos fazendo a vontade de Deus. Que Deus abençoe essa palavra em seus corações e que possa aplicá-la na sua vida, para que assim você possa aprender a viver sabiamente, mas também feliz. Que Deus abençoe.